Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. E o mesmo deve estar acontecendo com você, porque pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, vivos para bendizê-lo, vivos para ouvir, ler, guardar e cumprir a sua palavra. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulos 7, 8 e 9. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 7. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias, que governava Israel, resolveram atacar Jerusalém. Todavia não conseguiram vencê-la. Um aviso foi enviado à casa de Davi de que Arã, a Síria, conseguira uma aliança com Efraim. Essa notícia fez com que os corações de Acais e de todo o seu povo se agitassem, como as árvores da floresta agitam-se com o vento forte. Então disse Yahvé a Isaías: sai e parte ao encontro de Acais, tu juntamente com teu filho Jazube, que significa uns poucos voltarão. Encontrá-lo-ás no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Tu então lhe dirás: toma as tuas precauções, mas conserva a calma, e não tenhas medo nem vacile o teu coração por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Assíria e o filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a tua ruína, declarando: subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio. Em nosso benefício, estabeleçamos como rei sobre ele o filho de Talval, Tabeel. Entretanto, assim diz Yahvé o Senhor: eis que isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não vos mantereis firmes. Então Yahvé enviou ao rei Acais esta outra mensagem: pede um sinal miraculoso a Yahvé, o teu Deus, seja das profundezas do Seol, seja das mais elevadas alturas. Acais, entretanto, respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Então falou Isaías: ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi, parece-vos pouco o fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada e de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Yahvé trará o rei da Síria sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se apartou de Judá. Naquele dia, Yahvé assobiará, convocando as moscas dos longínquos rios do Egito e as abelhas da Assíria. Eis que chegarão
e pousarão todas elas nos vales íngremes dos penhascos e nas fendas das rochas, sobre todos os espinheiros e sobre todos os bebedouros. Naquele dia, o Eterno como que tosqueará Judá com uma navalha alugada à Síria, que fica do outro lado do rio Eufrates. O rei da Assíria virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. E sucederá naquele dia que cada pessoa que conseguir manter uma vaca e 2 cabras terá coalhada para se alimentar, graças à fartura de leite que elas produzirão. Todos os que permanecerem na terra se alimentarão de coalhada e mel. E acontecerá também naquele dia que todo lugar onde existem atualmente 1000 videiras no valor correspondente a 12 quilos de prata se transformarão em espinheiros e matagal. O lugar será tão inóspito que somente com arco e flecha se entrará ali, porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Em todos os montes atualmente lavrados à enxada, já não se poderá entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. Isaías capítulo 8. Então Yahvé me ordenou: toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com um estilete comum e com caracteres nítidos: rápida pilhagem, despojo ligeiro. E toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de plena confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho, e Yahvé me ordenou: põe-lhe o nome de Maher-Shalai-Ash-Baz, porquanto antes que o menino aprenda a dizer Abba, papai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomadas pelo rei da Assíria. Então Yahvé tornou a falar-me: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Assíria com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras, e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ó povos, sabei-o e espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos. Por mais que vos prepareis para a guerra, haveis de ficar terrificados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei
com tremor. Eis que para os 2 reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, ide consultar algum médio que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. Em seguida, volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos estes serão lançados para dentro das densas trevas. Isaías capítulo 9. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O Eterno enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu sobre Israel. Todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim e os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclamam: os tijolos caíram, mas nós ergueremos tudo de novo, com pedras lavradas. As vigas feitas de figueira brava foram derrubadas, entretanto nós as trocaremos por cedros. Contudo,
Yahvé fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos, os arameus do leste, o oriente, e os filisteus do oeste, o ocidente. Devoraram Israel com uma só abocanhada. Apesar disso tudo, a ira divina não se amainou e a sua mão continua erguida. Contudo, nem assim o povo se voltou em reverência para aquele que o feriu. Tampouco buscou a face de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Então, por esse motivo, Yahvé, em um só dia, cortou os de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça, os profetas que ensinam inverdades são a cauda. Aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Por esta razão, o Eterno já não tem mais prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos, nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores. Toda a boca profere insanidades. Com tudo isto, a sua ira não se arrefeceu, a sua mão continua erguida. Porquanto a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, incendeia os matagais da floresta, provocando imensas nuvens de fumaça. Em virtude da ira de Yahvé, o Todo-Poderoso, a terra foi ressecada e o povo todo será como lenha no fogo. Ninguém terá compaixão do seu próprio irmão. Acontecerá que um homem devorará a sua direita, mas a fome permanecerá. Então comerá à esquerda, mas também não ficará satisfeito. Todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Manassés devora Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos se voltarão contra Judá. Apesar de tudo isso, a ira divina não se arrefeceu e a sua mão continua castigando. A nossa leitura de amanhã será no livro do profeta Isaías, capítulos 10, 11 e 12. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus continue te abençoando.